Grande abraço, torcedor. Estamos chegando com mais um Cidade Esportes neste mês de maio. Grande abraço a você. Aliás, o programa deste mês de maio aí, com algumas ausências do nosso Antônio Marques, em razão de calendário de gravação, então mais com seus compromissos lá no shopping, né, lá na Rua Barão, mas com certeza, nesse mês de junho, ele vai estar conosco aí comentando e trazendo muitas informações para você. O Antônio Marques que é polêmico, o pessoal cobra, cadê o Marques? Então, tá tranquilo, o Marques está 100% fazendo as suas caminhadas por aí. O seu Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, tem as imagens do corintianíssimo Gino, que está por aqui como sempre, e a direção do São Paulino Rodrigo Leal, que nesse mês de maio resolveu descansar, tirar umas férias, relaxar um pouco. Pois é, a vida não é feita só de trabalho, não, é verdade. Aliás, o mês de maio, eu estava comentando aqui com o pessoal aqui da TV, coincidência ou não, o mês de maio foi o mês, está sendo o mês das mulheres aqui no Cidade Esportes. Com exceção do Antônio Carlos, que compareceu por aqui, e do técnico Lula, o programa praticamente rolou em torno das mulheres, e com esportes curiosos. A Sara passou por aqui, o pessoal do rugby passou por aqui, e hoje, acreditem quem está por aqui, um esporte não tão difundido aqui na cidade. A mídia talvez não divulgue tanto. O boxe, o Kung Fu. E ela está por aqui, a Rosalina de Jesus Silva. Mas eu posso chamá-la de Rosa. Uma atleta que teve passagens pelo futsal daqui da cidade feminino, mas que atualmente aqui na cidade de Jacareí tem uma academia. A academia dela é a Rosa Company Sports, que fica ali na rua Coronel Carlos Porto, demos uma enguiçada aqui, número 60. Então, repetindo para você, ela que é da Rosa Company Sports, proprietária, que fica na rua Coronel Carlos Porto, número 60. Ô Rosa, eu acho que eu falei demais, viu, por isso do programa. Prazer tê-lo conosco aqui. Tranquila? Tranquila. Pois é, eu fico curioso. O boxe é bem difundido aqui na cidade, sim ou não? Não. Então estava certo. Não tem nem apoio. Falta ainda? Falta muito. Você veio de Campos do Jordão, né? Isso na época de... Nossa, faz tempo. Mas não fala a sua idade, não. Faz tempo. Se estabeleceu aqui em Jacareí. Bom, o esporte começou a ocorrer na sua veia quando? Por luta, bem nova, bem criança. Assim. Adolescência? Adolescente já. Mas você começou com Kung Fu já na adolescência? Kung Fu. Eu treinei Kung Fu dos 14 aos 15 anos. Daí parei, dei uma desiludida assim e parei. Por que você se desiludiu com Kung Fu nessa época? Acho que falta de instrução, de conhecimento, de ter encontrado um bom professor, uma boa academia, que é o que hoje em dia devem procurar, academia mais conceituada, um pouco legalizada, pesquisar direitinho de treino. E na época eu não tive essa orientação, daí parei. Hoje você é uma professora aqui na cidade de Jacareí, você trabalha tanto Kung Fu quanto boxe na sua academia. Na época que você se sentiu um carinho pelo Kung Fu, o que lhe chamou mais a atenção? Porque a época do Bruce Lee não era. Mas você assistia muitos filmes do Bruce Lee, por isso que você se interessou pelo Kung Fu? Na verdade, não foi bem... Na época eu nem tinha televisão, né? Eu não assistia. Eram as famílias da elite que tinham televisão, né? Década de 60, 70, minha época também era assim. A televisão chegou na minha casa depois de 7 anos de idade. Então, foi diferente com você também? Foi. Eu não tinha muito esse... Quando eu cheguei de Campos do Jordão, eu não tinha muito... Mas o que levou a se interessar naquela época do Kung Fu? Na verdade, meu irmão, ele lutava karatê. E daí eu ficava vendo eles treinar e ficava olhando, falava, nossa, isso aí é demais. Daí eu ficava vendo eles lutar no quintal, porque na época ele era fã do Bruce Lee. Então eles iam no cinema, assistir, e eu não podia ir, né? Eu ficava, meu Deus, eles não me levam. E eu ficava vendo eles treinar no quintal lá, fazendo as formas, lá, os kata, né? Eu ficava olhando, nossa, que delícia. Mas nunca me demonstrei que eu queria, daí eu mesmo procurei. Falei, eu vou achar um lugar... Eu queria era treinar. Daí eu comecei. Você queria lutar, né? Queria lutar.
Essa questão é para lutar, se defender de algum problema naquela época de agressão ou não? Nada disso? Não, era mais... Muito pelo contrário. Pelo contrário, mais vontade mesmo. Isso, a paixão assim, por artes marciais, na minha opinião, vem de espírito, eu acho, de vontade mesmo. Seu pai e sua mãe não falavam nada com relação a você participar dessa roda de luta dos seus irmãos, né? Não falava nada? Não, eles não falavam nada, não. Eles, às vezes, até gostavam de ver a gente sair no soco, como diz antigamente, sair no role lá. Eles estão treinando para se defender, né? Eles gostavam até, minha mãe falou, se apanhar na rua, vim chorando para casa, apanha aqui. Nossa. Tem que defender lá. Eu acho que eu tenho que avisar aí os pais hoje, porque eu não sei, fazendo um preâmbulo da escola pública, o que está acontecendo hoje é impressionante, viu, Rosa? Hoje tem, eu vi uma cena, né, numa determinada escola, em que a mãe chamava a atenção do filho, o filho chamava a atenção da mãe. Nossa, é impressionante, os professores tiveram que intervir naquele momento. Hoje está assim, o filho manda na mãe. Quer dizer, na sua época, ou na minha época, se arrumasse confusão na rua, chegava em casa, apanhava mais. Apanhava. Saudade, não, né? Dessa época, não. Eu não tenho muito, não, porque eu apanhava muito. Mas valeu essa educação, não valeu, não? Valeu como vou falar, a luta, que eles pregavam muito você lutar, não desistir, não deixar, se arrumou o problema, resolva. Não levar o problema para cá. Não. Agora, a sua passagem, para quem se lembra, quem é de Jacareí, para você que é de São José também, você se lembra, para você que está nos acompanhando pela internet. Nós tínhamos uma equipe aqui numa época chamada Crismal Esporte, que o Maurício da Crismal comandava. E esse time, por várias vezes, time feminino aqui, foi várias vezes campeão da Copa Vanguarda, ou do torneio regional que tinha aqui. Você pegou essa época boa do futsal da cidade ou não? Não, peguei assim só. Não, o início dela... O início. Começou o início, mas daí já estava... Eu estava, como diz, meio passada Mas foi você e as suas colegas que começaram o futebol feminino aqui? Foi. Tinha esses recursos que eles têm hoje para treinar ou não? Não tinha. Como é que vocês agiam? Vocês tinham apoio da prefeitura, de Secretaria de Esporte? Nenhuma. Nunca teve. Hoje em dia, alguns se esforçam e tem, mas antes não tinha nenhuma. E onde é que vocês treinavam? Como é que vocês faziam para fazer isso? Treinávamos em quadra de bairros. Aonde? Na Vila Formosa? Na Vila Formosa. A gente começou mesmo ali no Beira Rio, ali. Treinava todo domingo à tarde. Todo mundo deixava vocês treinarem, né? Deixava nada. Estavam treinando lá e os caras, vai chegando, vai invadindo, a gente já pegava e parava. Vila Formosa era a mesma coisa? Mesma coisa. Recurso nenhum, então? Nenhum. Você chegou mesmo com horários, a gente ia lá, pedia horário, ofício, né? Estavam treinando e os caras iam chegando e invadindo. Mas não respeitavam as mulheres, Rosa? Não. Não tinha isso? Futebol, não. Antigamente, olha, foi difícil a trajetória para estar hoje nesse... Que Jacareí está hoje. Que está hoje. Havia muita discriminação, então? Muita. Mas você chegou a fazer alguns jogos fora de Jacareí, em competições, não chegou? Não cheguei oficial assim, não. A gente... Mas treinar, a gente treinava, a gente ia em... Por exemplo, tinha campeonatos lá em Caraguá. Daí eu, até o professor Davidson, que faleceu há pouco tempo. O Davidson, grande abraço. O Davidson que não está conosco mais, a família dele. Nossa, muito carinho tem por aquele... Ajudou bastante vocês. Muita gente, ele me chama, companheira, vamos lá. Daí ele ia, pegava os carros, a gente ia com o carro falhando para a serra, meio o Davidson? O Davidson. E levava, ele era apaixonado por futebol feminino. Aliás, eu digo hoje, por aquilo que ele fez, né, não está entre nós mais, já passou dessa para outra, mas seria uma pessoa até nos nossos dias indicado para essa função, Isso. né? Tinha muito carinho, sabia lidar com as meninas, sabe que lidar futebol masculino é uma coisa, feminina já é complicado lidar assim, sabe? Mas ele tinha todo carinho e, nossa, respeitava as meninas. Você se lembra das meninas que jogavam com você na época, não? Muitas, mas nome, assim, a Lourdes, que destacou bastante. A Lourdes eu lembro, é verdade. E depois ela ficou, Lourdes ficou, né? Uns destaques, assim, que jogavam comigo e ficou. E muitos vinham de fora, né, que não tinha muita
estrutura aqui, daí montaram a equipe, já foram trazendo meninas de fora e montou a equipe boa, que no caso foi campeã. Com a estrutura que tem hoje, dava para ir mais longe na sua época, né? Até eu ficaria mais um tempo jogando. Ou seja, você dizia há poucos instantes para nós que até os treinamentos marcavam-se os locais e não se respeitava. Não. Porque hoje você vai na Vila Formosa hoje, inclusive os centros comunitários, eles foram passados aqui na Prefeitura de Jacareí para a Guarda Municipal. Hoje você chega em qualquer centro comunitário, entrega um ofício. Isso. Hoje tem um guarda tomando conta, eu acho que essa iniciativa da Prefeitura foi muito boa. Então, agora, bom, você passou do futsal, agora vamos chegar para atualmente, né? Hoje você é professora aqui na cidade de Jacareí, né? Vamos repetir aqui, a Rosa Company Sports, que fica na Coronel Carlos Porto, número 60 daqui da cidade. A questão de ser professora hoje, a gente comentava sobre isso. Difícil essa profissão na área esportiva, no boxe especificamente ou não? Não, para mim até, graças a Deus, está sendo fácil até. Agora, você tem uma ligação muito grande com o Kung Fu. Como é que você conseguiu conciliar com o boxe? O Kung Fu é minha base, assim, foi o que eu comecei na arte marcial. Para mim é mais fácil que eu levei a base do Kung Fu, que é a estratégia de treino, a paciência, eu levei para o boxe. E o boxe eu comecei a treinar com o professor Adilson, ele dava aula na Secretaria de Esportes. O Adilson eu lembro dele. Aí não parece estar em São José dos Campos. São José, devido à falta de apoio aqui de Jacareí. Daí ele estruturou-se lá, está dando aula no FADEMP, tem uma base boa lá. Legal. A Rosa, a nossa atleta, professora aqui do Kung Fu e também do boxe, continua por aqui, ela que é professora. O seu Cidade Esportes vai para o intervalo e volta na sequência.